Boa tarde a todos. Buenas tardes. Good afternoon. We're going to do this panel in English for the benefit of the discussion. Vamos fazer esse painel em inglês por conta do debate, mas vocês vão ver a tradução na sua tela. Isso aqui é painel 7. E nós vamos falar como aumentar o mercado de infraestrutura no Brasil. Vamos falar de casos de sucesso e quais são os desafios. Eu sou Pablo Pereira dos Santos. Eu sou especialista principal das parcerias públicos-privadas do BID. E eu tenho aqui comigo 3 panelistas. Marco Siqueira, que também trabalha, ele é especialista sênior em PPP no BID, ele agora está em São Paulo. Eu também tenho aqui comigo o Christopher Ian Twin, ele faz a gestão para o IFC da International Finance Corporation, e Guilherme Guimarães Martins, chefe de departamento da área de estruturação de parcerias de investimentos. Ele está no Rio e está se juntando a nós. Então, eu rapidamente vou fazer uma introdução do tópico que nós vamos debater. Este painel, eu vou falar sobre iniciativa de muito sucesso, que é um trabalho conjunto do IMC, o BID e outros, que é o PSP. Mas também nós chamamos The Facility. O preparo de um projeto é um fundo especial para preparar um projeto, que é administrado com o dinheiro investido de todas as partes, com colaboração entre nós. Desde a sua criação em 2007, o Facility tem dezenas de projetos em vários setores no Brasil, desde até todo tipo de projeto, e é um caso de muito sucesso. Então, para começar, como eu estava dizendo, a estrutura de governança do Facility é bastante exclusiva e única. Nós temos um joint venture de 3 tipos de instituições de desenvolvimento. A nível o BNDES, nós também temos o BID, que é um banco regional focado na América Latina e no Caribe, e também nós temos o IFC, que é uma instituição global. Então, nesses últimos anos, o Facility, além de ajudar os governos a todos os níveis preparando projetos, também disseminou conhecimentos e treinando pessoas. E a maioria de nós, na verdade, de uma maneira ou de outra, se beneficiaram dessas facilities. São pessoas, como o meu caso, provavelmente eu era um dos primeiros clientes do Facility quando eu estava da unidade de PPP do Ministério de Planejamento em 2007. Então, é um grande prazer para mim estar aqui neste painel com 2 especialistas em campo que têm muito a dizer sobre essa experiência de muito sucesso. E eu estava falando com o Ian e depois eu vou passar para os outros panelistas. Ian, eu vou começar com você. Você poderia nos dar o seu ponto de vista de por que o Facility tem tido tanto sucesso? E vamos comparar com outras experiências que você já trabalhou no IFC. Muito obrigado. Obrigado por me convidar e me dar a oportunidade de falar aqui hoje. Claramente, um dos principais desafios é os projetos de demanda, e tem um déficit de bons projetos no mundo. Várias tentativas foram feitas para atender esse hiato entre agências de desenvolvimento ou iniciativas multilaterais, como a Infra na África
e outros facilities de desenvolvimento e outros exemplos como a iniciativa africana também. Então, tem havido vários joint ventures como essa facility em outros países. Se nós olharmos no mundo inteiro, o desafio é encontrar conhecimento dinâmico com a viabilidade econômica e depois ver qual é a melhor prática para estruturar o projeto com o pacote de due diligence e os contratos. Eu acho que um dos sucessos do PSP é a combinação de conhecimento local, o BNDES, a presença local, baseada no Brasil, e também o conhecimento de estrutura internacional e as melhores práticas do ponto de vista do BID e IFC. Eu acho que é um dos principais drivers do sucesso. E outra, eu acho que é durante a vida do facility, uma ênfase tem sido dada sobre os riscos incluídos no projeto, especialmente no início. Uma seleção de bom projeto é que é importante. E assim você tem uma taxa de sucesso muito mais alta. Então, durante a vida do projeto, o sucesso será de 80% se for um. Então, o Facility agora tem muito mais do que tinha no começo, porque eles reinvestiram as taxas cobradas de sucesso. Então, o aconselhamento globalmente é bem melhor do que a taxa de sucesso de outras iniciativas em outros países do mundo, como, por exemplo, na África. Eu acho que é um sinal claro que foi possível combinar as forças e o conhecimento do que é fundamental no projeto e também disposição política e juntar isso com uma boa estrutura e pacotes para as pessoas na concorrência. Muitas vezes é difícil navegar nos ambientes políticos de cada país, especialmente se não são locais, se não estão vivendo no país. E um outro fator, em alguns casos, tem sido restrições nas leis de compras governamentais, que você sempre tem que escolher o mais barato, e não é o mais barato que é a melhor combinação. E mesmo o consultor tem que sempre contratar o mais barato, e nem sempre isso é uma boa. Então, acho que esses são os principais problemas. Agora, se você comprar com outras combinações equivalentes no resto do mundo, e também as facilities. Muito obrigado pela oportunidade de falar. Obrigado, Ian, por essa explicação de como você enxerga a PSP comparado com outros no resto do mundo. Agora eu vou dar a palavra ao Guilherme. O Ian, Guilherme, disse que a presença do BNDES era muito importante nas PSPs e no sucesso das PSPs. Você poderia falar um pouco da sua perspectiva de por que tem sido dado tão certo e por que o BNDES está tão envolvido nessa iniciativa? Claro, em primeiro lugar, obrigado, BID, pelo convite e uma oportunidade para o BNDES falar um pouco sobre a atividade de preparo de projetos no Brasil. E o Ian, é um prazer estar nesse painel com você. Então, eu quero dizer o seguinte, qual é a facility dada ao país até agora? Tem uma que o Ian acabou de mencionar, mas eu gostaria de mencionar 4 pontos aqui. O primeiro é que o principal é projetos que eram muito relevantes para o governo e os governadores que contrataram a facility para os usuários que foram afetados pelo projeto, que mobilizou dezenas de bilhões de dólares de capital privado. Então, os projetos até agora, o
a carteira de sucesso é o primeiro elemento de como nós vemos o sucesso e o que a Facility conseguiu até agora. Em segundo lugar, também, uma parte desse projeto se tornou referência nos setores. Então, só para mencionar 3 iniciativas aqui, no setor de saúde, nós estamos vendo que a PPP, projetos desenvolvido no estado da Bahia, se tornou referência na área de saúde. A educação tem o projeto de Belo Horizonte, que se tornou uma referência de PPPs no Brasil. E terceiro, no programa do estado de São Paulo, a Facility, que a Facility trouxe inovações em várias áreas que foram pontos de partida para outros governos e outros projetos. Então, as melhores práticas com setores que se tornaram referência e, com isso, superou as expectativas. Um terceiro elemento de sucesso é a equipe de gestão, não dentro da PPFC e o IFC, mas também de parceiros que trabalham com Facility, com IFC. Então, por exemplo, parte da equipe de BNDES que poderia trabalhar na nossa unidade, trabalhava no passado com o IFC nestes projetos. E, com certeza, nós temos um passado, uma história muito positiva e, portanto, estamos prontos para contribuir para a expertise da nossa equipe. E nós usamos na nossa carteira. E quarto, o resultado da empresa de consultoria que nos ajudou a preparar o lado da infraestrutura e oferece essa experiência e esse passado é usado para outros governos. O fato que permitiu esses resultados, quero mencionar 3. Primeiro, problema de uma estrutura de estabilidade. A estabilidade que funciona com vários governos a nível federal, estadual e nacional, que levou uma expertise, como eu acabei de dizer, com cada parceiro e também acumulou as lições aprendidas como modelagem de produto, como contratar boas empresas de consultorias, como fazer a gestão desses contratos, como trabalhar no Brasil com as variedades de situações. Então, são 14 anos de estabilidade que para nós é muito importante. Segundo, a seleção do projeto. Tem alguns fatores que precisam ser incluídos em cada projeto para poder ajudar ou para permitir um bom nível de sucesso. E isto é uma combinação de um fator com um ambiente razoável, um projeto para poder entregar um business case para o mercado e terceiro, um cliente e governo que patrocina o projeto e tem a capacidade de levar as decisões quando é necessário do lado do governo. Terceiro, a janela. Quando a gente trabalha com o governo, tem os ciclos, os mandatos do governador estadual, a nível federal, a nível estadual, e no começo do mandato tem a hora certa para escolher, para começar um projeto, e depois você tem uma janela para você levar esses projetos para o mercado, até que chega a próxima eleição, porque isso acaba sempre atrapalhando os projetos. Então, são os fatores de sucesso que, no nosso ponto de vista, estão lá no SP Infra e nós estamos também procurando sempre cumprir o mandato que nós temos na carteira do BNDES. Obrigado, Guilherme. Você levantou muitos pontos interessantes, mas se eu puder enfatizar que tudo volta à governança, não é? É um termo muito amplo, mas eu acho um ponto-chave, porque a governança é que vai te permitir fazer tantas coisas da maneira certa, e isso é muito interessante. Eu gostaria de voltar a isso depois.
Agora eu vou para o meu grande amigo Marcos. Além de ser um ótimo amigo meu, nós trabalhamos juntos no BID. Marcos, será que você poderia compartilhar a sua perspectiva da instituição que nós dois trabalhamos juntos? Sim, Pablo, muito obrigado. Agradeço Ian e Guilherme, é um privilégio estar aqui. Que técnica é um tópico mais importante na mesa. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Me parece ser o tópico mais importante quando nós falamos a infraestrutura e a PPP no Brasil e na América Latina em geral, como projetar as instituições que vão preparar o projeto que vai ser levado ao mercado. Este é a principal questão. O BID sempre deu prioridade ao esforço de preparo de projeto e nós temos muito orgulho de fazer parte de ser um dos parceiros do Facility. Nós, como meus colegas, o BID compartilha os entusiasmo de vocês. A Facility tem sido extremamente exitosa, como disse o Ian, esse 80% de taxa de sucesso, que é uma coisa assim, nunca foi equiparada em nenhuma outra instituição com quem nós temos tido contato e também em outros governos da América Latina. E o Guilherme mencionou também mais da taxa de sucesso, esse ponto-chave com esses projetos-chave que se tornaram a referência para áreas de saúde e educação. Conforme nós investigamos um pouco mais adiante na linha, por que tem sido tão exitoso? Eu acho que Facility provou o caso e nessa perspectiva nós deveríamos reconhecer esse ponto. Quando foi criado a Facility, 15 anos atrás, houve um debate no contexto brasileiro que parecia ser algo que também foi debatido em outros países da região. Qual característica que nós deveríamos projetar por uma instituição dedicada para esse projeto? Deve ser dentro do Ministério? Será que o Ministério de Transporte deveria projetar os seus próprios projetos? E o Ministério de Saúde deveria ter seus PPPs próprios? Em alguns casos, nós chegamos à conclusão que não, porque para nós, alguns de nós, faz sentido que estruturar a participação num PPP é uma tarefa tão específica que faz sentido projetar uma instituição que não está focada em saúde ou educação, e sim só de preparar as transações de PPP. Então, instituições que deveriam estar separadas das instituições de políticas, políticas públicas para o governo. E, na verdade, foi um caso muito difícil, no sentido que houve uma instituição como os ministérios diziam, não, nos dê esse projeto, não há motivo por que fazer outra instituição para conduzir os nossos projetos. Depois de 15 anos, o que o Facility provou é um recorde, assim, que um histórico de total sucesso. Por que faz sentido? Porque preparar o projeto de participação numa PPP em si é uma atividade muito específica. Agências públicas não têm o que se chama o conhecimento básico ou a expertise, eles têm muitas coisas para fazer, eles têm que implementar as políticas públicas. Então, projetar um projeto PPP não é fácil. Agora, nós temos a facility de preparação de projeto, pode ser a coisa certa de ser feita. Essa é a perspectiva do BID e faz sentido. Eu acho que existem problemas e eu acho que também mostram desafios, mas eu quero mencionar que o BID acreditou que para criar entidades dedicadas para os projetos não são as mesmas
que têm contratos de concessão deveriam ser criados. Nós estamos dando apoio a outras instituições, como eu já vi em outros países também, na Colômbia, na Jamaica e outras partes do mundo, sempre acreditando que nós precisamos uma expertise especial, que é diferente da setorial para transporte ou finanças, por exemplo. Então, e outros tipos de investimentos e práticas de outras práticas profissionais. Como eu disse, isso criou um desafio, e um desafio que cria também específico e que precisamos examinar isso quando olharmos para o futuro, para o PSP, mas para outras facilities é que nós precisamos concordar que precisa ser projetado especificamente para projetos e que precisa estar muito ciente o que é que vai gerar valor para o setor público. Isto é, o que é um projeto bom, tem o lado público para esse projeto, mas eu vou deixar isso para o debate depois, Paulo. Então, muito obrigado, Marcos, e tem muito impacto. E eu estou pensando aqui que nós que estamos trabalhando para os nossos governos, eles estão dizendo, bom, mas isso parece ótimo, mas como que eu posso fazer alguma coisa semelhante no meu próprio país? E depois eu vou dar a palavra para o Ian de volta. Ian, qual é a sua opinião? Você acha que isso pode ser replicado? Porque eu acredito que um elemento-chave que nós ouvimos aqui é o elemento de independência técnica, não é? Então, sobreviver os ciclos políticos, e todos nós sabemos como isso é chave. Os ciclos políticos são muito curtos e os ciclos dos projetos são muito longos, então cada país é diferente. Não é como que você tem uma receita e simplesmente empresta para outros. E você poderia falar um pouquinho suas ideias, Ian? Claro. Eu acho que sim. Isso pode ser replicado e alguns dos principais fatores de sucesso nós já mencionamos aqui, na sua maioria. Um deles é a combinação do conhecimento local, que pode ser aliado ao conhecimento de realidades diferentes. Além disso, o comprometimento e o ciclo político. A combinação dessas coisas, juntamente com o conhecimento necessário para organizar um projeto como um todo, são fatores de sucesso muito importantes. Nós já tentamos algumas vezes em lugares diferentes, organizando para mais de um país, e nem sempre funcionou, para ser bem sincero. Um caso que eu me lembro, em termos de papéis de cada um, isso não estava muito bem alinhado. Então, cada um queria fazer uma coisa diferente. Um outro caso, a outra parte tinha uma limitação jurídica, então eles não puderam desempenhar a sua parte. Em termos de comparação de país para país, é sempre importante pensar no tamanho do país. Pode ser mais atraente fazer num país como o Brasil, por conta das necessidades específicas, e pode ser que você resolva fazer essa mesma coisa num país que já tenha várias outras PPPs que são viáveis, então o benefício não seria do mesmo tamanho. Existem também alguns desafios. Quanto mais você se distancia daquela localidade, mais você se distancia do compromisso político com aquele projeto. Então, ter um projeto desenvolvido por uma equipe, como no Brasil, a equipe PSP,
E eu também já me envolvi em equipes de outras localidades, equipes que estavam sediadas muito distantes de onde o projeto seria executado. Então, eu acho que quando pensamos em ter instalações dedicadas, específicas para um país, isso é um fator muito importante. Então, é importante aonde a sua equipe está localizada, para que tenham o conhecimento local e consigam perceber, vivenciar o que está acontecendo ali com o projeto. Além disso, a organização financeira desde o início é muito importante também. Com a minha experiência, eu pude ver a importância de se construir uma boa reputação desde o começo. Criar uma estruturação financeira que permita a construção de um projeto de sucesso. Muito obrigada. Muito obrigada pelos seus comentários, Ian. Muito interessantes. Guilherme, a sua atuação é apenas no Brasil, não é? Você não pode falar muito de experiência em outros países, mas, por si só, o Brasil é muito diverso. Você tem várias experiências diferentes em termos da preparação de projetos em andamento, não é? Então, gostaríamos bastante de ouvir a sua perspectiva, porque você trabalha em arranjos diferentes. Minha pergunta é: em que medida esses arranjos diferentes são inspirados pela instalação e como eles vêm a melhorar essa instalação que já existe no Brasil há 15 anos? A dimensão do Brasil é quase que do tamanho de um continente. E então é importante estarmos presentes para preencher as lacunas existentes em várias áreas. Atualmente, nós vemos que a, a instalação da PSP, o que ela traz, e também a complementação do portfólio e outras consultorias presentes no país que, dessa forma, ajuda a que se atinja um alto nível de desenvolvimento. Estamos a todo momento discutindo as melhores práticas e como a melhor interação pode ser possível, como aprendemos um com o outro. Como eu disse, parte da nossa equipe de consultoria de hoje já trabalhou junta no passado, inclusive no IFC, e essa experiência ajuda muito. Ajuda muito a determinar como estruturar processos internos, por exemplo, como fazer a contratação de empresas de consultoria de alto nível, como melhorar os relacionamentos que nós já temos com os governos. São várias as maneiras. E nós acreditamos que atualmente nós temos uma abordagem diferente nessa unidade de consultoria, incluindo as lições aprendidas que vêm da facility, da instalação. Marcos, falando agora do seu último comentário. Você falou do projeto e que o PSP demonstrou como fazer isso, como fazer um projeto, mas que houve desafios também. As coisas não são necessariamente um mar de rosas e seria interessante ouvir a respeito de alguns dos desafios enfrentados. Sim, nem tudo
São Flores. Nós temos ali um dos fundadores, o senhor Henrique Pintas, que está aqui no auditório conosco hoje. Esse projeto surgiu para criar uma equipe dedicada para estruturar bons projetos. Um país na América Latina, apenas porque o BID está focado em fazer esse investimento. Então, é importante que ali, naquele local, já se saiba o que é um bom projeto. Quando uma estrutura profissional de projetos, isso normalmente pode ser sinônimo de um projeto de bancos. Você pensa nos retornos, nos investimentos, mas tem mais do que isso. Isso é só metade da história. Porque os projetos precisam criar benefícios para o governo e para o público que é servido por ele, mas também para os investidores. E com a evolução dos programas de PPP na América Latina como um todo, nós estamos chegando num nível de maturidade em que o que nós temos agora não basta. Teremos modelos que serão muitíssimo atraentes para a iniciativa privada, e isso não é e nem deveria ser a única questão. A única forma de avaliação não deve ser exclusivamente única. Precisamos pensar nas necessidades da região. O que aquela região precisa para gerar investimentos que beneficiarão os usuários, focando no apoio à sustentabilidade para as futuras gerações. Então, o conceito de um bom projeto evoluiu nos últimos anos. E as novas facilities, essas novas empresas, instalações locais, eu diria o seguinte: uma das lições que o BID aprendeu com parceiros deste nível é aumentar diretamente o foco dessas entidades. Isso mostrou tanto que é importante ter a especialização profissional, daqueles que trabalham no projeto, para criar valor não só para o investidor, mas também, cada vez mais, criar benefícios para usuários e para o governo. Um bom projeto precisa tratar disso também. Nem sempre é o caso com as instituições no Brasil, mas nós todos estamos aprendendo e precisamos ter isso como um objetivo para o futuro. Muito obrigada, Marcos. Nós temos mais 5 minutos. Eu quero, então, começar aí encerrando, indo um pouquinho adiante com um comentário que o Marcos fez, algo muito interessante. O que é um projeto excelente? Pelo que eu entendi, uma das formas é pensar que é um projeto que cria valor para todos os envolvidos, usuários, governos, investidores. E, às vezes, existem projetos nos quais nós acabamos nos esquecendo de que o melhor critério para julgar não é apenas o número de interessados, o número de investidores interessados, mas sim a sustentabilidade ao longo do tempo. Em vez de pensar apenas
apenas naquela fase muito aquecida do início da preparação de um projeto. Agora, voltando para o Ian. Daqui para frente, como você vê essas facilities daqui para frente? Ian, o que fazer para que elas funcionem ainda melhor? Acho que são duas coisas. E eu queria comentar algo que o Marcos falou. Um bom projeto, eu diria que é um projeto sustentável. Não apenas em termos financeiros, sociais, ambientais. É importante que seja sustentável no aspecto comercial, financeiro, ou seja, a estruturação que foi feita é sustentável, mas também o contrato precisa ter um bom equilíbrio entre os investidores e os governos, porque uma PP casamento pode durar 30 anos e é importante que haja a possibilidade de alinhamentos. Por isso é que eu digo que um bom projeto sustentável, não só, eu disse, no aspecto financeiro, ambiental, social, mas também algo que seja sustentável ao longo do tempo e que permaneça com o apoio dos cidadãos interessados, por exemplo, ao longo desses anos. Com a Covid-19, muitas formas de enxergar isso mudaram, mas eu diria que é isso que eu busco quando eu penso no que é um bom projeto. Agora, em termos das facilities com muito sucesso, eu diria que o problema atualmente é que existe mais demanda do que capacidade humana. É muito difícil contratar pessoas e essa é, sem dúvida, uma dificuldade enfrentada atualmente. Uma forma de lidar com isso é fazer uma abordagem programática, um grupo se reunindo em torno de projetos. São muitas coisas a serem feitas, mas eu sei que o nosso tempo está acabando. Obrigada, Ian. Eu vou agora para o Marcos e para o Guilherme. Se vocês puderem, brevemente, comentar alguma coisa a respeito da última colocação que o Ian fez, como você falaria isso, a medição do que é um sucesso num projeto? Eu gosto bastante da abordagem do Marcos. A necessidade de se encontrar uma interface entre as prioridades do governo e o que é um bom projeto em outros diversos ângulos. Quando nós conseguimos que todos esses elementos estejam presentes e que consigamos aumentar a qualidade num determinado setor que não existiria sem aquela facility, eu diria que essa é uma prioridade, para os envolvidos. No comitê de supervisão, nós estamos discutindo vários projetos e várias vias onde o BNDES gostaria muito de ver outro caso de sucesso. Como foi dito aqui, nós precisamos fazer as coisas de forma programática para que possamos lidar com os recursos dos quais nós dispomos. E quando você captura esses projetos em um programa, você pode escalonar os seus objetivos. Bom, 30 segundos. 30 segundos para você. Para o BID é um prazer fazer parceria com instituições assim, porque, em última instância, o objetivo de todos nós é trazer mais qualidade de vida. Então,
Quando nós temos um projeto sustentável que traz benefícios para todos, ele é sustentável. E essas facilities de preparação de projetos precisam, então, de alinhamento com políticas estratégicas. E eu acredito que, sob o mecanismo governamental correto, como o Pablo mencionou no início, eu acho que nós conseguimos contribuir para investir mais, investir melhor e obter melhores serviços e atender aos objetivos de todas as instituições envolvidas. Muito obrigada. Vamos aqui, então, encerrando o nosso painel, agora que fechamos a rodada de comentários. Agradeço muito a todos os que estiveram aqui conosco. Se vocês tiverem perguntas, vocês que estão na plataforma, fiquem à vontade, podem mandar pergunta para nós. Muito obrigada pela presença.